pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernanda, sou psicóloga e criadora do canal Reeducar. Ajudo pais a lidarem melhor com os seus filhos adolescentes. E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha adolescência e do que eu aprendi com ela. Como que foi a minha adolescência? Bom, eu tenho certeza que o processo da minha adolescência se iniciou ali nos 11, 12 anos, que é uma fase que eu me lembro de começar a questionar principalmente os meus pais, mas teve um ápice de rebeldia quando eu estava aí mais ou menos nos meus 13 anos, que eu queria namorar, eu queria sair sozinha, queria sair com os amigos. E os meus pais, dentro das possibilidades deles, sempre me orientaram. Eu não saía sozinha, eu não saía sem alguém de confiança deles. Então, quem era essa pessoa de confiança? Os meus irmãos, as minhas cunhadas ou alguém extremamente de confiança, principalmente do meu pai. Eu ficava furiosa, porque tinha festa na escola, festa junina, e eu queria ir, mas eu queria ir sozinha. E se os meus irmãos não fossem, se ninguém fosse, eu também não ia. E não adiantava eu falar para eles, todo mundo vai. A bela e formosa frase, você não é todo mundo. Eu ouvi essa frase inúmeras vezes, porque a minha mãe fazia questão de me lembrar que eu não era todo mundo. Bom, depois dos 13 anos, eu comecei a mudar, principalmente os meus gostos. Então eu gostava muito de ler, eu continuei lendo, mas eu percebi que eu mudei o gosto pela leitura, então eu lia mais contos, eu lia algo mais voltado para o romance, e romance no sentido romântico mesmo. Tá? O primeiro contato que eu tive com o gênero de romance, eu tinha mais ou menos 16 anos. Então, durante essa fase, eu li muito conto, que eram contos assim curtos, então eu não gostava de livros que fossem uma história só muito extensa, então eu lia contos e lia romance no sentido romântico, tá? Bom, eu queria me enquadrar em algum tipo de grupo, né? Apesar da escola onde estudei, era muito pequena, de um bairro muito pequeno, né? No bairro Caju, na cidade de Leme, então um bairro muito pequeno, afastado da cidade. Então, assim, tinham poucos alunos. Mas eu queria me encontrar em algum grupo, que é uma coisa muito característica da adolescência, que é você querer se encontrar, é você querer encontrar um grupo, uma tribo, alguém com quem você se identifique, certo? Mas, né, aí eu tinha uma amiga, que a gente era amiga, assim, desde o pré, só que, assim, era uma pessoa que mandava muito. Então, eu queria me enquadrar num grupo, certo? E então, para me enquadrar num grupo, eu precisava, a necessidade de aprovação era muito grande. Então, eu me permitia fazer o que ela quisesse. Então, se ela quisesse que eu buscasse mais suco, mais fruta, eu fosse uma empregada dela, né? Para ter a amizade dela. Depois, aí, mais ou menos com 15 anos, foi o auge de que 14, 15 anos foi um auge da minha vida em que eu achei que ia acabar e que eu precisava aproveitar tudo. E o tudo foi assim, foi muito bacana. Os meus 14 anos, principalmente, foi uma fase muito gostosa, porque eu lembro que surgiu uma banda Restart e eu curti muito essa fase. Já me envergonhei muito, mas hoje eu não tenho mais vergonha de falar. Porque é uma coisa que fez parte da minha adolescência e que eu gosto de lembrar. Porque, assim, eu me vestia de colorido, completamente, parecia uma palhacinha.
Eu fui no show deles e foi algo que marcou muito e algo que eu lembro com muito carinho, porque foi algo característico da minha adolescência. 14 anos eu era fã de Restart. Com 15 anos eu mudei completamente e virei uma roqueira heavy metal de ouvir rock muito pesado, muito pesado. E até por questões de bullying e tudo mais que eu contei no blog. Se você não leu ainda, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo todas as minhas redes sociais para você ter acesso. E aproveitando, já clica em curtir e se inscreva no meu canal e ative as notificações, tá? Então, depois, nos meus 16 anos, eu comecei a trabalhar. Então eu trabalhava de manhã, eu fazia curso técnico à tarde e eu estudava o ensino médio à noite. Eu ficava fora de casa o dia todo, mas foi uma coisa muito bacana também. Por quê? Porque ali eu pude me reencontrar, eu pude ver os meus limites, eu pude me sentir capaz de fazer as coisas. Então, o fato de eu trabalhar, eu tinha meu dinheiro, eu podia, na época, o dinheiro era para mim, então era uma coisa que eu usava o dinheiro como eu queria, com supervisão do meu pai, mas era uma coisa que eu usava como eu quisesse, certo? Não era uma coisa assim que eu precisava ajudar na minha casa. Diferente de outras realidades que eu sei, tá? Mas pra mim, eu tô aqui contando pra vocês hoje da minha fase da adolescência. Então, eu usava pra comprar muito livro, pra comprar roupa. E nessa fase, já de 15, 16 anos, eu já não queria mais me enquadrar em nenhum grupo. Eu já estava satisfeita comigo, assim, num sentido de não preciso de ninguém. Posso ser feliz sozinha. Na época, eu não queria amigos na escola, então eu não fazia questão de me enquadrar ou não. Mas eu tinha uma amiga muito querida, a Mirella, inclusive, e a gente é amiga até hoje, por exemplo, tá? Nos meus 17 anos, gente, foi assim, algo que marcou muito, porque os 18 anos muito esperado, eu vou virar adulta, vai ser tudo diferente, eu vou poder fazer o que eu quiser da minha vida. Mentira, tá? Mentira. Ninguém me avisou, mas é uma mentira, tá? Com 17 anos, eu comecei a ter uma crise existencial de, opa, peraí, estou chegando aos 18. Tá, quero muito os 18, mas a fase da escola tá acabando. Tinha uma turma que estudou comigo durante toda a minha fase escolar, da pré-escola até o 3º ano do ensino médio. Então, assim, ficou uma coisa do tipo, meu Deus, e agora? E agora que acabou, né? Então a gente foi assim, a gente curtiu, aproveitou, tirou muita foto, deu muita risada, a gente ia comer na padaria perto da escola junto. Uma coisa que eu percebo é assim, que a gente gostaria de ter percebido que dava para fazer isso antes, que dava para ir comer um lanche antes de bater aquela coisa de agora eu preciso me agarrar ao que resta para poder ser memorável. E tem pessoas que eu nunca mais vi, colegas de turma que eu nunca mais vi. E foram pessoas que estiveram comigo dos meus 6 anos aos meus 17, quase 18 anos. Então, assim, a adolescência, ela é uma fase delicada, ela é uma fase complicada e demanda, sim, dos pais uma atenção e uma responsabilidade muito grande. Hoje eu entendo que os meus pais não me privaram de ir em determinados lugares, mas desde que eu estivesse acompanhada de uma pessoa de responsabilidade e de confiança deles, que hoje eu vejo que é uma coisa muito interessante. Eu poderia ir, eu poderia curtir as festas à vontade, mas desde que pelo menos uma pessoa da confiança dos meus pais me levasse, estivesse ali caso alguma coisa desse errado, tá? Então, assim, hoje eu entendo que foi muito bom para mim naquele contexto em que eu estava inserida, foi muito importante esse cuidado deles, tá? Eles nunca falaram assim, não, você não vai de jeito nenhum. Era sempre, se você conseguir convencer alguém a te levar, você vai. Tanto que no show do Restart, eu convenci o meu irmão e a minha cunhada a me levarem. Então, assim, eu fui e eu pude aproveitar. Na época, eu morava numa fazenda, tinha toda uma questão de que não tinha pessoas próximas, eu não tinha muitos amigos, então não tinha como ir um grupo de amigos.
Então, muitas vezes em festa e tudo mais, eram coisas assim, que ou eu iria sozinha, ou eu iria encontrar alguém lá. Então, para evitar qualquer incidente ou qualquer acidente, os meus pais sempre leva alguém junto, tá? Então, isso não foi um problema. Eu hoje entendo como um cuidado e na época muitas vezes eu fiquei muito chateada, muito brava, mas a única recomendação que hoje psicóloga eu daria para os meus pais era: explique então o motivo, o porquê que precisa ser alguém da tua confiança, por que precisa um adulto estar junto comigo, qual é a necessidade de ter um adulto junto comigo, por que precisa disso. Eu ia fazer um vídeo mais curto, mas acabei me empolgando aqui contando para vocês um pouquinho da minha adolescência e de como foi. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Comenta também o que você achou desse vídeo. E não esqueça de compartilhar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!